126. Se tiver alguém do seu lado sem o texto sagrado, faça a gentileza de compartilhar a porção da palavra de Deus, a qual nós iremos ler todo o Salmo 126. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo, e entre as nações se dizia: grandes coisas fez o Senhor por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Maravilhoso e eterno Pai, Senhor, mais uma vez, nós te pedimos que o Senhor, através do Teu Espírito Santo, o Senhor possa abrir a nossa mente e o entendimento, a fim de compreendermos a Tua doce palavra. Te agradecemos pela porção do texto lido e te pedimos que Ele possa nessa noite trazer edificação, consolo e exortação. É a nossa oração no nome santo do Teu Filho Jesus. Amém e amém. Meus queridos amados, eu não sei se você já teve a oportunidade de passar alguns dias viajando e ter sentido uma vontade muito grande de voltar para a sua casa, de voltar para o aconchego do seu lar. Já tive a oportunidade ao longo desses anos, sobretudo depois, por causa do Evangelho, através das viagens missionárias, através dos familiares do sertão, ter sempre a sensação, ter sempre a necessidade de estar sempre viajando, e vez ou outra bate aquela sensação, por melhor que seja o quarto do hotel, por mais aconchegante que seja a família que estão nos recebendo, em algum momento da viagem, com o passar dos dias, bate aquela sensação, aquela saudade de casa, aquela vontade de voltar para o lugar que é seu, aquele lugar que parece que tem o seu cheiro, o seu habitat natural, o lugar que você já está acostumado, que você sente falta. E alguns até mesmo, por melhor que seja o quarto do hotel, da pousada, onde estejam hospedados, não conseguem dormir com tanta tranquilidade, repousar com tanta tranquilidade, para vivenciar o dia seguinte, do que dormir na sua própria cama, no seu próprio quarto. Por mais simples que seja a casa, por mais que não tenha todos os recursos necessários para o nosso conforto, parece que a nossa casa, quando é um lugar de paz, quando é um lugar de alegria, é o melhor lugar que nós gostaríamos de estar quando passamos algum tempo fora. Agora imagine se você tivesse que passar muitos anos fora da sua casa. Não apenas alguns dias, mas muitos anos fora da sua casa. Essa é a realidade de algumas pessoas que passam um período longo, até mesmo hospitalizados. Há alguns casos de pessoas que passam um longo período hospitalizados. Há alguns casos de algumas pessoas que, por uma escolha pessoal, uma escolha equivocada, errada, acaba sendo privado do conforto do seu lar e tendo que ser arrastado para um local onde ele possa cumprir uma pena, por exemplo, e certamente ele lembra com saudade o lugar, a sua casa, e não espera um momento em que ele possa cumprir tudo o que se deve para que ele possa retornar para os seus, retornar para a sua casa, retornar para os seus filhos, para a sua esposa, retomar a sua vida. A lembrança da nossa casa, do lugar onde é nosso, ela traz lembranças que mexem com o nosso coração. E não apenas o local, a casa em si, mas até mesmo a cidade natal. Quem não conheceu alguém que já disse que, embora viaje, percorra por vários locais, mas sente aquele carinho todo especial pela sua cidade natal. Algumas pessoas, sobretudo os mais antigos, que têm um apego quase que religioso ao local por onde nasceu, a sua terra natal. Alguns acham e desejam viajar boa parte do mundo, se tivessem condição, ou boa parte do Brasil, se lhe for ofertado. Mas o lugar onde eles pretendem um dia, na velhice, descansar, é o lugar onde eles nasceram, onde ele passou a sua infância, a sua adolescência, a sua juventude, a sua cidade natal. Eles desejam voltar para a sua terra,
né, voltar para a sua pátria, voltar para a minha terra, para que possa desfrutar os últimos instantes da sua vida, naquele lugar que marcou as suas lembranças, que sempre esteve nas suas lembranças, lembranças muitas vezes tristes, mas lembranças também muito doces, muito alegres, do período da infância, do período da adolescência. Agora imagina se em vez de 1, 2 anos, se passassem décadas longe de casa. O texto que nós lemos mostra a realidade de um povo que passou décadas longe de casa, em cativeiro babilônico. Eles não estavam numa viagem a trabalho, não estavam investindo em um novo empreendimento em alguma cidade estratégica daquela região, mas eles estavam presos em uma cidade inimiga. Eles estavam cativos, escravos numa terra inimiga, e lá na Babilônia, durante o período de 70 anos de cativeiro, eles foram privados completamente desse privilégio de poder voltar para casa, de poder desfrutar da sua fé, desfrutar da sua religião, de poder ter um lugar para dizer que é meu. E algumas dessas pessoas saíram, alguns nasceram no cativeiro, mas havia algumas pessoas que lembravam perfeitamente do momento em que Jerusalém foi invadida, do momento em que eles foram arrastados para ser presos. E nessas pessoas que tinham já uma idade madura, no momento do cativeiro, que foram levados ao cativeiro, certamente as lembranças tomavam conta dos seus corações, e essas lembranças eram ainda mais dolorosas, porque aqueles que nasceram durante o cativeiro não tinham muito o que lembrar, não tinham a possibilidade de lembrar de algo fora aquilo. Aqueles que nasceram do cativeiro, era fácil se habituar com aquela realidade, era fácil se acostumar com a realidade do cativeiro. Mas quem não era daquela geração do cativeiro, quem tinha nascido em Jerusalém, desfrutado da alegria de ser livre, desfrutado da alegria de poder ir ao templo, de poder louvar, de poder adorar, de poder cultuar, fazer os seus sacrifícios, viver a sua religiosidade, né, fazer os seus negócios, trabalhar na agricultura, trabalhar no comércio, trabalhar na pesca, se desenvolver como qualquer um outro cidadão de qualquer outra nação livre gostaria de fazê-lo. Mas agora eles haviam sido privados, levados para a Babilônia, e agora as lembranças mais dolorosas que ele tinham eram as lembranças que um dia foram as lembranças mais felizes da sua vida. Por alguma razão que um dia nós vamos entender, as nossas lembranças mais felizes do presente, em algum momento elas nos trarão algum tipo de tristeza, porque farão parte das nossas lembranças, dos momentos felizes do presente, no futuro, algumas pessoas que não mais estarão lá, e farão parte apenas das nossas recordações. Então, por alguma razão, a vida, ela segue-se, e os nossos momentos mais felizes, em algum momento, ele vai vir como sendo um momento triste. A lembrança de um pai querido, a lembrança de uma mãe querida, a lembrança dos filhos, a lembrança dos parentes, que já não mais estão aqui entre nós, mas vamos lembrar dos almoços de domingo, dos dias das mães, dos dias dos pais, das ceias de Natal. Em algum momento, os momentos mais felizes da nossa vida, eles irão surgir no nosso coração como um momento triste, e é mais do que natural que isso ocorra diante daquilo que é a vida, à luz das Escrituras, de que no mundo nós teremos aflição, e a vida é justamente isso que se apresenta, e a Bíblia mostra muito bem, de que no mundo há tempo de chorar e também há tempo de se alegrar. A nação de Israel agora tinha mais tempo para chorar, porque agora, além deles viverem um presente terrível, pois eles estavam cativos, não tinham nada, motivo algum para se alegrar, as lembranças do passado, de um passado de glória, de um passado de bênção, de um passado próspero, ele agora tudo ficou para trás. O que restava agora no momento, era um momento de tristeza profunda no coração deles, porque eles olhavam para trás e não via esperança, olhavam para o presente e não viam esperança. Mas o Senhor foi bom, foi misericordioso, e o texto nos mostra que Deus mudou a situação daquelas pessoas, entrou naquele dilema em que eles estavam passando, daquela luta, e o texto prossegue no versículo 1, dizendo que Deus, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, ele restaurou a sorte de Sião, ele mudou o rumo da história. Aquele povo que não tinha mais razão para ser feliz, aquele povo que não tinha mais razão para ter esperança, agora
ele enxerga nitidamente Deus vindo em seu favor e mudando a história, mudando a história para o seu bem. E o texto diz que Deus entra para restaurar. E é interessante porque em alguns momentos da nossa vida nos sentimos completamente travados diante de algumas situações. E nessas situações em que sentimos uma impotência terrível, o Senhor vem e diz: é Deus quem vem e que restaura a nossa sorte. É Deus quem vem e muda. Porque há momentos que, por mais que venhamos tentando fazer alguma coisa para acertar, para mudar a nossa realidade, parece que a derrota insiste em permanecer. A sensação de fracasso insiste em permanecer. A sensação de que nós não vamos conseguir insiste em permanecer. Mas que bom saber que nos momentos em que nos sentimos as pessoas mais fracas e impotentes diante de algumas situações, é justamente nesses momentos onde nos sentimos completamente fragilizados, que Deus mostra a sua grandeza, porque Ele vem nos momentos que nós estamos mais fracos, mais sem esperanças, entregando completamente os pontos das nossas decisões, das nossas escolhas e da nossa vida. É quando Deus vem e restaura a nossa sorte. É uma prova concreta de que Deus não havia abandonado a nação de Israel, e é uma prova concreta de que Deus nos ama também, pois da mesma maneira que Ele agiu com Israel, Ele também deseja agir nessa noite com cada um que está aqui nessa noite, cada um que está aqui sedento também por uma restauração, por uma ação sobrenatural da parte de Deus, como o texto nos apresenta. A nação não havia nada que ele pudesse fazer para mudar aquela realidade. Não havia um império que pudesse libertá-lo, não havia conversar com os seus opressores para tentar mudar a maneira que eles estavam sendo tratados, ou mesmo alforriá-los para que eles pudessem voltar para a sua cidade natal, voltar para a minha terra e construir aquela terra amada. Mas Deus entrou na história e mudou completamente aquele rumo, que o que restava para eles era apenas a cela, era apenas a prisão, era apenas ser condenado como escravo, a morrer como escravo. Mas Deus entra na história, muda a sorte, e quando muda a sorte da nação de Israel, quando muda o rumo da nação de Israel, quando muda a história da nação de Israel, o texto vai nos dizer que aqueles amados irmãos, que não tinham esperança, que não tinham perspectiva nenhuma, o texto vai dizer que eles ficaram como que quem sonha. Eles olharam admirados sem entender o que estava acontecendo. Diante da grandiosidade, da ação sobrenatural de Deus, de trazer a libertação para eles, eles olhavam espantados, tentando entender como ocorreu tal fato, o que estava acontecendo. Como é que Deus está fazendo isso? Será que nós realmente estamos vivendo essa realidade? Ou será que os nossos sentidos estão nos enganando? Será que os nossos sentimentos estão nos enganando? Será que toda essa bênção de que nós estamos sendo libertos, de que nós estamos voltando para casa, é um sentimento, é uma miragem, não é algo real, é uma ilusão? Será que eles tiveram que se beliscar uns aos outros, para que vissem que eles não estavam sonhando, de que eles estavam vivendo a realidade? A bênção realmente era grandiosa, era algo que aos olhos dele parecia ser impossível. E por essa razão, diante da tamanha bênção de Deus e da maneira que Deus estava operando, mudando a sorte de Israel, não tinha outra maneira de ficar que não como que quem sonha, sem entender a realidade dos fatos diante da grandeza da bênção de Deus. Às vezes nós não conseguimos ficar como quem sonha, porque esperamos as bênçãos de Deus, as dádivas de Deus, de uma maneira que nós condicionamos as bênçãos de Deus. Mas Deus tem feito tantas coisas por cada um de nós, Deus tem feito grandes coisas por cada um de nós. Deus tem nos dado saúde, Deus tem nos dado paz, Deus tem nos dado a oportunidade de você ter entrado aqui com as suas pernas andando, Deus tem dado a oportunidade de você poder me ouvir nessa noite, Deus está dando a oportunidade de você me enxergar nessa noite, Deus está dando a oportunidade de você estar caminhando, até mesmo a oportunidade de você chorar, se alegrar, rir. Isso é uma oportunidade que o Senhor tem nos dado. Na verdade, se nós colocarmos na balança, as bênçãos que muitas vezes nós desejamos, não chegam nem perto de tudo isso que o Senhor já nos deu. Eu tenho certeza que a sua bênção mais desejada não se compara à sua visão. Eu tenho certeza que a sua bênção mais desejada não se compara à alegria que você sente por você poder caminhar
quando tantos não podem caminhar, quando tantos não podem enxergar, quando tantos não têm o privilégio de me ouvir, quando tantos não têm o privilégio de nessa noite cantar como você cantou, exaltando e glorificando a Deus com expressões verbais produzidas pelos seus lábios, pelo som que saiu de dentro de você. Então, você tem muito mais a agradecer do que na verdade é pedir. E os seus sonhos mais desejáveis nem se compara àquilo que Deus já lhe deu. Por essa razão, nós entendemos de que Deus é bom, Deus é infinitamente bom, de que nós não temos condições alguma de avaliar a justiça ou a injustiça de Deus, de que Deus talvez não seja tão bom, mas Deus ele é bom, é infinitamente bom. Por essa razão nós estamos aqui, porque Deus é bom em tudo que faz. E nós precisamos, diante das bênçãos que o Senhor já nos deu, precisaríamos ficar como quem sonha. Não pelas bênçãos que desejamos, mas por aquilo que nós já recebemos. De olhar e dizer, Senhor, o Senhor tem me dado tanto. O Senhor tem me dado tanto. Eu sei que eu não tenho muitas coisas que eu gostaria de ter, mas eu sei também que o Senhor me deu tudo que eu preciso para viver. Eu sei que o Senhor tem tudo que eu preciso para sobreviver. E o bem maior já me foi dado, porque Jesus foi enviado na cruz do Calvário, a fim de que eu pudesse ter vida e vida em abundância. Retornar para casa é apenas um detalhe. Olha tudo que Deus já fez em você. Mas eu não passei por nada, nenhum dos milagres, grandes milagres que Israel passou. Se olha no espelho, olha quantas bênçãos o Senhor tem lhe dado, olha quantos livramentos o Senhor já te deu, olha as vezes que o Senhor tem suprido as suas necessidades. Certamente hoje, que é comemorado o dia de ação de graças, é um dia de refletirmos de que na verdade, nós temos muito mais a agradecer do que a pedir, né? E muito menos exigir ou determinar, mas agradecer por tudo que o Senhor tem feito, porque tudo que Ele já fez por nós é motivo de ficarmos como quem sonha. Quer ver um exemplo? Como é que Jesus desceu do céu para se entregar como um cordeiro a um matadouro por alguém semelhante a mim e a você? Pensa direitinho. Olha para a minha vida e olha para a sua vida. Olha para o estilo de vida cristã que nós estamos vivendo. Foi por você e por mim que Jesus veio morrer. Tem como explicar isso? Não. Tem como explicar. É graça. É misericórdia. E a graça e a misericórdia de Deus nos faz ficar como quem sonha, sem entender a realidade das coisas como realmente são. O que nos basta é saber que Deus nos ama, que Deus nos salvou e que nós estamos aqui aguardando aquele grande dia. A nação de Israel ficou como quem sonha, sem entender o que estava acontecendo. O texto vai dizer que o coração dele se encheu de alegria. Ele prossegue no versículo 2 dizendo que a sua boca se encheu de júbilo, se encheu de alegria, de risos. E a nossa língua de júbilo, de gozo, de alegria, de celebração. Porque o Senhor havia libertado eles do cativeiro, porque o Senhor estava fazendo com que eles pudessem retornar para a sua casa, retornar para a sua cidade natal, retomar a sua história, retomar a sua vida. O Senhor havia mudado, então o coração deles se encheu de alegria, havia risos, havia uma alegria expressa e havia júbilos, palavras eram declaradas, demonstrando a glória de Deus, a soberania de Deus, a bondade de Deus, o reconhecimento por tudo quanto Deus deseja. E o texto prossegue dizendo que as nações olhavam o que estava acontecendo com a nação de Israel e que o sentimento também havia sido brotado nas nações. As nações olhavam para a vitória da nação de Israel, pela maneira que o Senhor, de maneira poderosa, havia livrado da mão da grande Babilônia e estava retornando para a sua cidade natal. As nações olhavam e diziam: grandes coisas fez o Senhor por ele. Grandes coisas fez o Senhor
por eles. Grandes coisas fez o Senhor por eles. Quando nossa vida está centrada em Deus, quando o motivo da nossa sorte, da nossa alegria, é a certeza de que Deus está no comando da nossa história e de que é Ele quem restaura as nossas sortes, mesmo diante das nossas impotências, das nossas limitações, quando nos alegramos plenamente naquilo que Deus tem feito, quando há gozo no coração por aquilo que Deus já fez e não murmuração por aquilo que ainda não aconteceu, as nações começam a contemplar a bênção de Deus na nossa vida. As nações começam a testemunhar de que a bênção de Deus está sobre a nossa vida, que a bênção de Deus está sobre a nossa casa. As nações da terra vão começar a contemplar que no coração daquela pessoa que reconhece a bondade e a misericórdia de Deus, o Senhor tem sido bom para com eles. O Senhor tem feito grandes coisas na nossa vida. O Senhor tem feito grandes coisas na vida desta igreja, e o Senhor tem feito grandes coisas na nossa vida, de uma forma tal que não há tempo de olhar por aquilo que ainda não aconteceu, não há tempo de olhar para as bênçãos do passado, mas de vivenciar o presente com o coração cheio de alegria, cheio de júbilo, reconhecendo que grandes coisas o Senhor tem feito por mim. Não há razão para tristeza, não há razão para dúvida, não há razão para incerteza. Esses sentimentos vêm, surgem, pois nós somos humanos e nós somos seres limitados, mas a alegria vem ao amanhecer pela certeza de que a nossa esperança está em Deus e de que a sua misericórdia é a causa de nós não sermos consumidos. Aqueles amados irmãos tinham certeza, Deus estava no seu passado restaurando a sua sorte, mas eles também estavam com o coração não apenas lá atrás, mas no presente, cheio de alegria. O verso de número 3 termina dizendo: estamos alegres, não estávamos alegres. Ele não vai falar apenas de um gozo do passado, ele vai falar de um gozo do presente. Ele vai dizer: nós estamos alegres por entender que o Senhor fez, nós estamos alegres porque as nações entendem que Deus fez, mas o mais importante não é o Senhor ter feito e as nações saberem que o Senhor ter feito, é eles disserem: eu sei que o Senhor fez, por isso eu estou alegre. Alegre o seu coração, porque o Senhor já fez. As pessoas podem observar e no seu coração não pode haver a dúvida que é a ladra das maiores bênçãos de Deus, mas o seu coração deve ter a certeza e a convicção de que há alegria que vem do Senhor. Essa alegria da certeza de que eu tenho um Deus no controle da minha vida e no controle da minha história. Mas esse homem, esses amados irmãos, que experimentaram a restauração do cativeiro, que viram de maneira poderosa o Senhor os resgatar, que se encheu de alegria, de gozo, de riso, de júbilo, de que festejaram diante do Senhor, fizeram uma festa abençoada. Esses amados que foram alvo da especulação das nações vizinhas, porque olhavam e diziam: grandes coisas fez o Senhor por eles, olha que maravilha, olha que bênção, realmente o Deus deles é tremendo, o Deus dele não há outro igual a eles. Esses amados se veem de novo passando por um momento de luta, por um momento de dificuldade. Observe que não seria diferente se no versículo de número 4, ele não pedisse novamente para que Deus restaure. Observe que no versículo de número 4 ele vai dizer: restaura, Senhor, a nossa sorte. Novamente eles se veem num momento difícil. Novamente eles se veem num momento em que eles carecem da intervenção de Deus. E essa afirmação, elas nos mostram e nos ensina primeiro de que o fato de estar vivendo um momento de bênção, um momento de alegria, um momento em que Deus está ouvindo as minhas orações, respondendo as minhas súplicas, um momento em que eu estou sentindo o agir de Deus na minha vida, não me garante que sempre será assim. Não me garante de que não haverá momentos de lutas mais na frente. Não me garante de que logo ali não haverá momentos difíceis novamente, que eu passe por impasses na minha vida, que eu precise novamente dizer: Senhor, restaura a nossa sorte. Mais uma vez, eu sei que o Senhor restaurou no passado, versículo 1, mas agora no versículo de número 4 eles vão clamar novamente, dizendo: Senhor, restaura. Em outras palavras, ele estava dizendo: faz de novo, do mesmo jeitinho que o Senhor fez no passado, porque eu sei que o Senhor trabalha perfeito. Senhor,
restaura a nossa sorte como as torrentes do Neguebe, aquela área seca durante uma parte do ano, mas que com a chuva as águas descem das montanhas e banham toda aquela parte do Neguebe, que embora durante uma parte do ano é seca, totalmente infrutífera e não serve a não ser para esconder alguns animais pequenos. Quando o Neguebe vem, quando as chuvas do Neguebe tocam, toda aquela região, ela floresce, onde a morte gera vida. Animais chegam à sombra e a vida passa a se multiplicar quando as torrentes do Neguebe, quando as torrentes chegam ao Neguebe. O que eles estão suplicando a Deus é: Senhor, a nossa vida está árida. A nossa vida está seca como o Neguebe antes da tormenta. Precisamos da tua chuva. Precisamos de uma chuva de graça sobre nós, que tragam, da mesma forma que as torrentes de água que banham o Neguebe gera vida, que o Senhor venha sobre nós mais uma vez e gere vida, restaure, nos levante, nos dê ânimo, nos dê cor, nos dê brilho. E ele prossegue dizendo: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Enquanto se espera o agir de Deus, haverá possibilidade de algumas lágrimas. Enquanto esperamos o agir de Deus, o movimento da restauração de Deus, nós vamos colecionar algumas lágrimas. Essa é a realidade do Evangelho. Essa é a realidade do cristianismo. Por isso que ele repete em 2 ocasiões. Lágrimas no versículo 5 e no versículo 6 ele diz: chorando. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Os que com lágrimas semeiam, enquanto a resposta de Deus não vem, continue trabalhando, continue ceifando, continue fazendo a sua parte, e continue fazendo a sua parte mesmo chorando. Mesmo chorando, continue fazendo a sua parte. Mesmo sem entender, continue fazendo a sua parte. Enquanto a resposta não vem, não pare. Versículo 6. Sai andando. Quem para na caminhada, ela deixa de ver o resultado da sua colheita, da sua plantação. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, tem a garantia que ao seu tempo voltará com alegria, trazendo os seus feixes. Feixes eram os locais, os depósitos locais, onde eram armazenado aquilo que era retirado das colheitas. Aqui no Nordeste seria algo parecido com aqueles balaios, não sei se é a expressão correta, mas o lugar onde se colocava, tirava os frutos e removia. Se você está esperando em Deus um movimento de restauração, não pare, saiba que enquanto espera haverá lágrimas, mas o Senhor deseja que você continue andando, continue ceifando e trabalhando, apesar das suas lágrimas. Não pare, alegre na certeza de que enquanto você está semeando, o Senhor está preparando uma grande colheita para você. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus nos abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém? Maravilhoso e eterno Pai, Senhor nosso Deus, nós te louvamos pela tua bondade, pela tua misericórdia e pela tua graça.
Te suplicamos, ó Deus, que o Senhor, através do Teu Espírito Santo, esteja dia após dia, lapidando as nossas vidas, a fim de que haja no nosso coração o desejo ardente de fato demonstrarmos com as nossas atitudes a nossa gratidão a Ti. Que não seja, ó Deus, expressos a nossa sensação de gratidão, as nossas ações de graça, não apenas expressos numa melodia, numa canção, no versículo, ou mesmo em um culto prestado, mas que as nossas ações de graça, o nosso reconhecimento por tudo que o Senhor fez, faz e ainda fará na nossa vida, possa ser evidenciado através das nossas atitudes. Dai-nos uma noite de paz, um sono tranquilo, é a nossa súplica neste dia, e isso fazemos no nome santo do Teu Filho Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus.